Meus queridos amigos e irmãos de fé, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Antes de começar, gostaria de pedir às poderosas vibrações e aos espíritos de luz oriundos de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, que possam nos acompanhar sempre, iluminando os nossos caminhos, nos livrando da negatividade de espíritos maléficos, nos colocando no caminho do bem e nos dando força para continuarmos nossa caminhada pela vida terrena, mantendo sempre em nossa mente os princípios básicos do Espiritismo, que é a caridade e o amor ao próximo. Que assim seja. Amém. Então, meu povo, nesse vídeo eu vou falar sobre as 7 linhas de Umbanda, os mistérios da Umbanda, né? Então, vamos lá. Para entender um pouco mais a Umbanda, devemos conhecer as linhas ou vibrações. Uma linha ou vibração equivale a uma quantidade de espíritos que rendem obediência a um chefe. E este chefe representa para nós um orixá. Então, na Umbanda, ela é, como todos nós sabemos, ela é chefiada pelo nosso chefe supremo, Pai Oxalá, né, sincretizado aí como Jesus Cristo, né? Então, cada chefe dentro da Umbanda possui 7 chefes embaixo dele, né? E cada um desses 7 chefes possui um chefe abaixo dele. Então vamos imaginar que seja uma empresa, né? Na empresa você tem a figura do presidente da empresa, né? Aí abaixo dele, naquele organogramazinho, você tem os diretores, que é o diretor comercial, o diretor financeiro, o diretor de vendas e assim vai. Estão abaixo do presidente. Aí aqui embaixo, o diretor financeiro, né, ele tem lá o contador, né, ele tem o tesoureiro, ele tem o chefe de contas a pagar, etc. E tal. Aí você vai abrindo esse organograma. Na Umbanda é mais ou menos assim. Então nós temos o Pai Oxalá, né, e embaixo dele ele tem 7 chefes. E cada um desses 7 chefes possui 7 chefes abaixo dele. A gente costuma dizer que a Umbanda é feita em linhas de 7, onde cada um dos 7 tem seus 7. Esses 7 que estão abaixo do Pai Oxalá, eles compõem o primeiro grau, que são os nossos orixás, que são seres sagrados, né? São Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Omolu e assim vai, né? Então esses são os subchefes, os 7 primeiros. Abaixo, se cada um desses chefes possui 7 subchefes que compõem a segunda linha, quantas entidades nós temos na segunda linha? Se cada um dos 7 tem seus 7, 7 vezes 7, 49. Então, o primeiro grau é composto pelos 7 orixás. O segundo grau é composto por 49 orixás. E assim você vai descendo. Eu fiz uma planilha para exemplificar isso melhor, a gente vai ver isso mais lá na frente. Então aqui nós temos as linhas. A primeira linha que nós temos é a linha de Oxalá. Depois, a segunda, linha de Iemanjá. A terceira linha é a linha de Xangô. A quarta linha é a linha de Ogum. A quinta linha é a linha de Oxóssi. A sexta linha é a linha de Iori ou Bejada, também conhecida como Herê. São as crianças, né? E a linha de Iorimá, que é a linha das almas chefiadas por meu pai Omolu. Então, esses nomes são sagrados e ancestrais e nomeiam os 7 orixás maiores da Umbanda. Estes orixás são os 7 espíritos mais elevados e nunca encarnaram aqui. E na Umbanda diz o seguinte, esses orixás, que são seres supremos, eles nunca tiveram uma vida terrena. E eles são seres tão puros que a Umbanda diz que nós, seres humanos, por mais limpo que estejamos,
por mais preceito que estejamos, o nosso corpo é tão sujo que nós não poderíamos receber, incorporar um orixá. Então, quando você vai no terreiro de Umbanda, não há incorporação de orixá. Aí você vai dizer assim, pô, Júnior, não é assim não. Lá no meu terreiro de Umbanda, lá o Ogã, ou a gente canta para Xangô, Xangô desce. Ou então a gente canta para Ogum, lá o seu Luizinho, lá o seu fulano de tal, ele fica lá, Ogum, Ogum. Beleza. Só que aí, não é Ogum que está ali, não é Xangô que está ali. O corpo dessas pessoas, não tem a possibilidade de receber o orixá. Quem recebe ali, no caso, está representando Ogum, representando Xangô, são os falangeiros de Xangô, são os falangeiros de Ogum, os falangeiros de Iemanjá, são falangeiros, que são a partir dessa linha aí, do segundo grau. Então, na verdade, quando você está lá, Ogum, você vai ver que, na verdade, é um caboclo. E esse caboclo recebe o nome do Ogum. O nome dele é Caboclo Ogum Megê, Caboclo Ogum Sete Ondas, e assim vai. Entendeu? Então, no terreiro de Umbanda, não há um orixá. Por mais que ali aquela entidade está batendo no peito gritando Ogum, aquilo é um falangeiro. É uma entidade muito próxima a Ogum, por exemplo. Mas não é o orixá Ogum. No candomblé é diferente. No candomblé você cultua os inquices ou os voduns. Mas, na verdade, o meu pai de cabeça, o Molu, ele não existe na Umbanda, porque ele não é um orixá. Eu sou filho de Vodum, né? Mas isso aí é um papo para candomblé que não cabe agora nas 7 linhas, né? É só uma informação. Então, os orixás maiores não incorporam, tá vendo? Eles têm funções gerenciais. Cada um deles estende suas vibrações e ordenações a mais 7 entidades, denominadas orixás menores, e cada um para mais 7 inferiores, e assim por diante. Então, como eu disse para vocês, eu fiz uma tabela para a gente exemplificar como é que funciona bem essa questão dos orixás, né? Bom, meu povo, foi essa tabela que eu montei, né, para definir, para mostrar melhor como funciona a hierarquia dentro das 7 linhas de Umbanda. Então, nessa tabela, nós temos o orixá maior, né, que no caso é o Oxalá, só existe um, né, ele é o chefe supremo da Umbanda. E embaixo desse orixá menor, nós temos 7 orixás, que esses orixás compõem o primeiro grau, né, que são os chefes de legião. Quem são esses orixás menores? Ogum, Oxóssi, Iemanjá, são os nossos, vamos dizer assim, nossos pai e mãe de cabeça. São aqueles orixás, como eu disse anteriormente, que não têm incorporação na Umbanda. Então, embaixo desses orixás menores, desse primeiro grau, nós temos mais 7 orixás. Por quê? Para entender isso mais fácil, a Umbanda é feita em linhas de 7. E cada um desses 7 tem seus 7. Então, no caso aqui, por exemplo, nós temos, no primeiro grau, que são os chefes de legião, nós temos 7 orixás. Então, cada um dos 7 orixás tem 7 subchefes que compõem o segundo grau, que são os chefes de falange. Então, se o primeiro grau, que são os chefes de legião, tem 7 orixás e cada um desses 7 tem 7, o segundo grau é composto por 7 vezes 7, 49. E assim vai. No caso do terceiro grau, nós temos 49
entidades, né, que são os chefes de falange, no segundo grau. Desses 49, cada um deles tem 7 abaixo. Então, na subfalange, que é o terceiro grau, nós temos 343. Por quê? 49 vezes 7. Então, nível de orixá, primeiro, segundo e terceiro grau, nós temos 7, né, que são a primeira linha, 49 o segundo grau, né, e 343 que formam o último grau no nível dos orixás. A partir daí, nós temos o quarto grau, que são os guias, né? Hoje, atualmente, o que é muito raro você ver trabalhando em terreiro entidades superiores ao quarto grau, né, que são os chefes de grupamento. Os guias já são basicamente impossíveis. Hoje o que você vê nos terreiros são os protetores, né? Então, basicamente, hoje, quem trabalha nos terreiros são quinto, sexto e sétimo grau, né? Então, vamos lá, os guias, né, são o terceiro grau, que são 343 entidades, e cada uma das 343 entidades tem seus 7, né? Aí no caso 343 vezes 7, 2.401. Aí você vai descendo até o último nível de protetor, que é o sétimo grau, né? Que no caso são os integrantes de grupamento, que são 823.443 entidades. Então essa aí é como funciona a hierarquia dentro das 7 linhas da Umbanda, né? Importante, orixá maior, Oxalá, nunca incorpora. Orixá menor, nunca incorpora. Esses segundo e terceiro grau dos orixás menores, que são chefe de falange e chefe de subfalange, não incorporam mais. Já atingiram um nível lá no plano astral que não tem mais incorporação. E os guias, no quarto grau, raríssimos verem incorporar. Então hoje, quando você vai num terreiro de Umbanda e você vê os caboclos, né, você vê, são protetores, na verdade, né? São orixás do quinto, entidades, vamos dizer assim, entidades do quinto, sexto e sétimo grau, né? E a partir do orixá até o quarto grau, no caso, eles podem usar o nome do orixá que eles representam, né? Que é o Caboclo Ogum Rockmato, Caboclo Ogum Sete Ondas, Caboclo tal, que a gente vai ver mais lá embaixo. Do quinto grau para baixo não pode. Eles têm o nome deles. Caboclo Sete Flechas, Caboclo Perna Branca, Caboclo Flecha Certeira, e assim vai, né? Então eu acho que com essa tabela deu para a gente entender bem, né, essa primeira tabela aí, ok? Aqui, meu povo, essa segunda tabela são os 7 chefes de legião da vibração espiritual de Oxalá, né? Que tem o Caboclo Guaraci, que é o intermediário para Ogum, o Caboclo Guarani, que é o intermediário para Oxóssi, Caboclo Aimoré, que é intermediário para Xangô, Caboclo Tupi, que é intermediário para a linha das almas, na linha de Omulu, né, também chamado de Yorimá, Caboclo Biratã, que é intermediário para a linha de Eri ou Beijada, que é Iori, e o Caboclo Birajara, que é intermediário para a linha de Iemanjá, ou Povo d'Água. Repara que aqui em cima, gente, o primeiro, que está até com uma letra maior, é o Caboclo Urubatão da Guia, que é o representante da vibração espiritual. No caso, como essa linha é chefiada por Oxalá, esse caboclo, ele é o representante de Oxalá nessa linha. Então, repara que aqui aparece Ogum, Oxóssi, Xangô, Jobolu, Ere e Iemanjá, não aparece Oxalá. Por quê? Ele é representado nessa tabela, nessa vibração espiritual, pelo Caboclo Urubatão da Guia, né? Então,
essa linha de Oxalá, né, ela representa o princípio, é a luz refletida que coordena as demais vibrações. As entidades dessa linha falam calmo, compassado e se expressam sempre com elevação. Seus pontos cantados são verdadeiras invocações de grande misticismo, dificilmente escutados hoje em dia, pois é raro assumir a cabeça de um médium, né? Então essa aí foi a linha de Oxalá. Aqui, meu povo, essa já é uma tabela, né, onde estão os 7 chefes de legião da vibração espiritual de Oxóssi. Nós temos o caboclo Araribóia, que é o intermediário para Ogum, caboclo Arruda, que é intermediário para Oxalá, caboclo Cobra Coral, que é intermediário para Xangô, caboclo Tupinambá, que é intermediário da linha das almas, caboclo Jurema, que é intermediário para a linha de Beijada, e caboclo Cana Branca, que é intermediário para a linha de Iemanjá. A mesma coisa aqui, ó. Aqui nós temos, repara, que nós temos a vibração espiritual de Oxóssi, mas Oxóssi não está aqui, dos orixás. Nós temos Ogum, Oxalá, Xangô, Iorimá, Iori e Iemanjá. Nessa linha de vibração, quem representa o Oxóssi é o caboclo Arranca-Toco. Ok? Nessa legião, né, a vibração de Oxóssi significa a ação envolvente ou circular dos viventes da Terra, ou seja, o caçador de almas que atende na doutrina e nas catequeses. Suas entidades falam de maneira serena e seus passos são calmos, assim como seus conselhos e trabalhos. Seus contos cantados traduzem beleza nas imagens e na música. Geralmente são invocações da espiritualidade e da natureza, principalmente das matas. E aqui, gente, nós temos os 7 chefes de legião da vibração espiritual de Ogum, onde nós temos o caboclo Ogum Matinata, que é intermediário para Oxalá, caboclo Ogum Rompe-Mato, que é intermediário para Oxóssi, caboclo Ogum Beira-Mar, que é intermediário para Xangô, caboclo Ogum de Malé, que é intermediário para Orimá, caboclo Ogum Megê, que é intermediário para a linha de Iori, caboclo Ogum Yara, que é intermediário de Iemanjá ou Povo d'Água. E aqui nós temos, né, como representante de Ogum, da vibração espiritual, nós temos o caboclo Ogum de Lê. Repara, gente, foi aquilo que eu falei mais cedo, né? Nós temos aqui o caboclo Ogum Matinata, o caboclo Ogum Rompe-Mato. Esse caboclo, na verdade, ele carrega o nome do orixá dele, que na verdade, esse caboclo é esse caboclo que você vê na verdade. Você não vê o Ogum Rompe-Mato, Ogum Matinata. Como eu disse já várias vezes, né? Na Umbanda não tem incorporação de orixá. Isso aí só acontece no candomblé, né? Que aí no candomblé é em que isso é outro papo. Então, essa foi a linha espiritual de Ogum, que é uma linha. A vibração espiritual de Ogum é o fogo da salvação ou da glória, o mediador de choques consequentes do karma. É a linha das demandas da fé, das aflições, das lutas e das batalhas da vida. É a divindade que, no sentido místico, protege os guerreiros. Os caboclos de Ogum gostam de andar de um lado para o outro, falam de maneira forte, vibrante, e em suas atitudes demonstram vivacidade. Suas preces cantadas traduzem invocações para a luta de fé, batalhas e demandas. E aqui, gente, nós temos os 7 chefes de legião da vibração espiritual de Xangô, que é a mesma situação de Ogum, tá? Aqui, ó, caboclo Xangô Pedra Branca, intermediário para Oxalá. Caboclo Xangô Agodô, que é intermediário para Oxóssi. Caboclo Xangô 7 Montanhas, que é intermediário para Ogum. Caboclo Xangô Pedra Preta, que é intermediário para Iorimá. Caboclo Xangô 7 Cachoeiras, que é intermediário para Iori. Caboclo Xangô 7 Pedreiras, que é intermediário para Iemanjá ou Povo d'Água. Na linha de Xangô, Xangô é um orixá que coordena toda a lei kármica.
é o Senhor da balança universal, que afere o nosso estado espiritual. Resumindo, o Xangô é o orixá da justiça. Seus pontos cantados são sérias invocações de imagens fortes e nos levam sempre a seus sítios vibracionais, como montanhas, pedreiras e cachoeiras. Aqui, gente, nós temos os 7 chefes de religião da vibração espiritual de Omolu, meu pai Omolu. Repara que agora não são mais caboclos, são os nossos queridos pretos velhos, da linha das almas, né? Então nós temos Pai Tomé, que é intermediário para Oxalá, Pai Joaquim, intermediário para Oxóssi, Pai Benedito, intermediário para Ogum, Vovó Maria Conga, intermediária para Xangô, Pai Congo da Aruanda, intermediário para Iori, e Pai Arruda, intermediário para Iemanjá. Então aqui, ó, o representante da linha da vibração, né, de Omolu nessa linha é Pai Guiné. Então aqui, ó, a linha das almas, a linha de Orimá, também chamada de linha das almas, é uma linha composta dos primeiros espíritos que foram ordenados a combater o mal em todas as suas manifestações. São os orixás velhos, verdadeiros magos, que, velando suas forças kármicas, revestem-se das roupagens de preto velho, ensinando e praticando verdadeiras mirongas. Eles são a doutrina, a filosofia, o mestrado da magia, em fundamentos e ensinamentos. Normalmente gostam de trabalhar e consultar sentados, fumando um cachimbo, sempre numa ação de fixação, eliminando através de sua fumaça. Seus fluidos são fortes, porque fazem questão de pegar bem o aparelho, mas, por outro lado, deixam muito cansativos, principalmente membros inferiores, conservando-os sempre curvo. Falam com o passado e pensam bem no que dizem. Raríssimos são os que assumem as cabeças, mas são os auxiliares aos outros guias, o seu braço direito. Os pontos cantados nos revelam uma melodia tristonha, em um ritmo mais compassado, dolente, melancólico, traduzindo verdadeiras preces de humildade. E aqui nós temos os 7 chefes de legião da vibração espiritual de Ori. Aqui já não são caboclos e também não são os pretos velhos, são as próprias crianças, né? Então nós temos aqui Ori, que é intermediário para Oxalá, Damião, que é intermediário para Oxóssi, Iari, que é intermediário para Ogum, Doum, que é intermediário para Xangô, Cosme, que é intermediário para Iorimá, e Ariri, intermediário para a linha das almas, ou para o povo d'água e Iemanjá. O representante dessa vibração espiritual é Tupanzinho. Então, olha só, gente, na linha de Ori, essas entidades são entidades altamente evoluídas, externam pelos seus aparelhos maneiras e vozes infantis de modo sereno, às vezes um pouco vivaz. Quando no plano de protetores, gostam de se sentar no chão e comer coisas doces, mas sem desmandos. Seus pontos cantados são melodias alegres e algumas vezes tristes, falando muito em pai, mãe, no céu, em mantos sagrados. E aqui nós temos os 7 chefes de legião da vibração espiritual de Iemanjá. Nós voltamos a ter os caboclos, né? Cabocla Estrela do Mar, que é intermediária para Oxalá, Cabocla Indaiá, que é intermediária para Oxóssi, Cabocla do Mar, que é intermediária para Oxum, Cabocla Yansan, que é intermediária para Xangô, Cabocla Nanamburuquê, que é intermediário para Iorumá, e Cabocla Oxum, que são intermediários para Iori. Repara, gente, aqui, ó, que Yansan, Nanamburuquê e Oxum são orixás, que não aparecem como orixás chefe de legião na Umbanda. Hoje, elas, assim como os outros orixás, elas aparecem como caboclo, né? Mas não são chefes de legião. Então, ó, na linha de Iemanjá, é a linha também conhecida como povo d'água,
Iemanjá significa a energia geradora, a divina mãe do universo, o eterno feminino, a divina mãe na Umbanda. As entidades dessa linha gostam de trabalhar com água salgada ou do mar, fixando vibrações de maneira serena. Seus pontos cantados têm um ritmo muito bonito, falando sempre no mar e em orixás da dita linha. É muito bonito. Normalmente eles trabalham dançando com a mão, né? Trabalham chorando, né? Porque a lágrima é salgada, né? O polvo d'água, e eles normalmente com o copo na mão vão balançando são caboclos que vão girando de uma forma mais lenta. É muito bonito, é muito bonito e muito pouco comum. Aí eu posso dizer que já tem aí uns bons aí 20 anos ou até mais que eu não vejo numa gira caboclo dessa linha trabalhando. É muito bonito mesmo. Bom, meu povo, voltando aqui para a tela grande, eu espero que vocês tenham entendido como funciona a hierarquia dentro das 7 linhas, a divisão de 7 em 7, onde eu disse que cada um dos 7 tem seus 7 subchefes e assim vai. Eu coloquei também uma tabela para cada vibração espiritual, né, colocando o representante dessa vibração espiritual, das 7, né, e botei ainda as características que na verdade são trazidas por cada orixá chefe daquela linha, né, daquela vibração. Eu queria só fazer um resumo, né, do que a gente falou, que é o seguinte: primeiro, os caboclos, os pretos velhos e as crianças que fazem parte da corrente astral de Umbanda trabalham dentro de uma das 7 linhas de Umbanda: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iorimá, Iori e Iemanjá. Então, os caboclos, os pretos velhos e as crianças, eles trabalham dentro das linhas desses subchefes, né, no caso dos orixás, né, e eles carregam as características desse orixá. 2. Os caboclos que trabalham nos terreiros são da seguinte linha: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô e Iemanjá. Aí você vai dizer, por que Iori e Iorimá não são? Porque no caso Iori e Iorimá não são caboclos. Iorimá, que é a linha das almas, são os pretos velhos. Iori, que é a linha de beijados, são as crianças. Então, você só tem caboclo nas linhas de Oxalá, que no caso você nem incorpora mais, Ogum, Oxóssi, Xangô e Iemanjá. Foi o que eu disse, né? Os pretos velhos são da linha de Iorimá, que é a linha de meu pai Omolu, também chamado Igubaluê em alguns lugares. E as crianças são da linha de Iori. Mais um item, como descrito na tabela, a linha se divide hierarquicamente em vários graus. Nos terreiros, em geral, trabalha-se com protetores, que são o 5º, 6º e 7º grau. É possível trabalhar com guias do 4º grau? Mas é exigida muita experiência, muito tempo de santo do médium. Né? E hoje praticamente impossível são as incorporações dos orixás menores, que compõem o 1º, o 2º e o 3º grau. E isso aí hoje praticamente eles não incorporam mais, só por vibração. E como e os orixás maiores, né, que compõem o 1º grau, Xangô, Oxóssi, etc. e tal, esses não incorporam, não incorporaram e não vão incorporar. Ok? Os espíritos militantes da Umbanda só usam os nomes dos seus chefes principais até a condução do 4º grau, ou seja, até os guias, que são chefes de grupamento. Daí para baixo, até o 7º grau, não segue essa regra, variando seus nomes, mas tendo a mesma ligação afim. Então, 1º, 2º, 3º e 4º grau, até o 4º grau, que são os guias, eles podem usar o nome do orixá. Por exemplo, um caboclo do 4º grau da linha de Ogum, ele pode se apresentar, ele pode virar no terreiro como Ogum. Hoje, basicamente, podemos dizer que quando você vai no terreiro de Umbanda e tem um Ogum ali arreado, ali seria um caboclo do 4º grau. Seria um guia. Né? Os do 5º, 6º e 7º graus são os caboclos que você vê no dia a dia dando consulta, como eu já disse anteriormente, né? É o caboclo 7 flechas, o caboclo perna branca, o caboclo, enfim, todos os demais caboclos a gente conhece, né?
Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha esclarecido. É um assunto complicado, é meio chato de se entender, mas não é impossível, né? Então, se vocês gostaram do vídeo, dá um likezinho lá. Espero que ele realmente tenha atingido o objetivo dele, que é espalhar a doutrina espírita, né, o conhecimento espírita entre nós. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica lá no sininho para você receber notificações de outros vídeos que serão lançados aqui. Ok, meu povo, então é isso. Que a luz e a fé do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, possam nos acompanhar hoje e sempre. Que assim seja. Amém.